mundo está de cabeça para baixo. O certo ou errado não existe mais. Tudo agora é incerto. Mas se você chegou até aqui, é porque mesmo no meio desse caos, ainda existe uma lamparina acesa. Está começando agora Lamparina Podcast. Fala aí galera, tudo bem? Sou Israel, estou aqui com vocês de novo aqui no Lamparina Podcast. Depois de muito tempo nós estamos aqui voltando a gravar. E hoje eu tô aqui com um amigo. Na verdade eu que tô na casa dele, né? É, você que tá comigo, né? Não sou eu que tô te recebendo, você que está me recebendo. Sim, sim. Eu sou convidado. Estou aqui na casa do André. E nós vamos falar um pouco sobre o nosso tema do mês, né? Proposto, que foi o maravilhoso mundo ordinário. E estamos aqui com o André, professor, excelentíssimo. Pode se apresentar aí, André, pra gente. Bom, eu não sou professor, eu não sou tão excelente assim, tá? Eu sou estudante de letras que, enfim, que lê umas coisinhas assim a mais. Não, o cara é um gênio, vocês vão ver um pouco mais pra frente. Você aí. Tá deixando a régua muito alta, eu vou falar besteira, tá ligado? Você vai cair no conceito da galera. O que a gente tem por aí, falar besteira, não é um problema, né? É. Ainda mais nessa semana, quem tem Twitter, Instagram aí, viu muita besteira rolando por aí. Pior Mas a gente que é. não precisa entrar nesse ponto, né? Não, pelo amor de Deus, não. Enfim, nós estamos aqui, a gente vai tentar trabalhar um pouquinho sobre esse tema aí, o maravilhoso mundo ordinário. Provavelmente vocês vão ouvir uns barulhos aí, uns ruídos aí do nosso amigo Otelo. Quer apresentar o Otelo, André? Cara, meu gato que tá lutando contra os cabos aqui dos microfones. Aí. Acabou de entrar. Enfim. Mas então, vamos lá, a ideia que a gente está tendo na nossa página, como vocês já puderam ver lá no Instagram, é falar sobre alguns temas que não são muito bem trabalhados dentro das igrejas. Eu não quero dizer que a igreja tem responsabilidade de trabalhar esses temas. Talvez eles tenham alguns temas um pouco mais urgentes, opa, Otelo, urgentes para lidar, porém são coisas importantes que precisam ser trabalhadas. E a gente botou uma votação e a galera escolheu o maravilhoso mundo ordinário. Uhum. Que é basicamente falar sobre a graça de Deus que se revela na vida comum, no cotidiano. E a gente tem visto isso, né? Conforme o Instagram, a televisão, os filmes, mostrando uma vida exagerada, e isso tem influência na nossa vida. E eu queria que o André falasse um pouco sobre essa ideia, do que ele consegue enxergar de exagero que a gente tem às vezes talvez no Instagram, nos filmes. Eu sei que você é um entusiasta aí dos filmes. Bom, como a gente pode começar a falar sobre isso? Acontece que grande parte do que a gente consome hoje em dia, seja até em literatura, mas no cinema e a gente vê na internet, não é uma vida que reflete o real, o humano, né? Você não vê uma condição humana de verdade, você vê muita coisa falseada, você vê muita coisa que é exagerada mesmo, e isso é proposital, tá? Talvez a gente não vá entrar tanto nesse quesito do porquê de ser proposital, mas a nossa cultura ela serve para idiotizar as pessoas, a cultura de massa. Se a gente vai ver a música pop, os filmes de massa, eles são adultos bobões, são sempre assim, ou são situações absurdas que acontecem que as pessoas tentam normalizar. Não sei se você viu, tem um documentário, já tem um tempinho que ele saiu, chamado Golpista do Tinder. Vi. Não parei pra ver, mas eu fiquei sabendo. Sim. E basicamente era um cara que ele dava em cima de umas mulheres ricaças, assim, no Tinder. Só que, tipo assim, ele se vendia como se ele fosse um príncipe. Então, assim, ele dava uns golpes pra levar as meninas de jatinho pros lugares. Só que o que acontece? Você vai ver o perfil dessas meninas que iam... que caíam nesse golpe. Eram as meninas que, tipo assim, tiveram a vida inteira... sei lá, pautada nos desenhos da Disney, sabe? De ficar imaginando. As pessoas a gente fala isso brincando às vezes, mas as pessoas realmente acham que vai acontecer alguma coisa. Elas são pessoas iluminadas e que vai vir um príncipe encantado, sei lá, num cavalo branco na porta da casa dela e vai levar ela de jatinho. Todo mundo acha que, tipo, sei lá, um jogador de futebol, um músico, sei lá, quem que tá em voga aí? O Bruno Mars? Bruno Mars vai te chamar no Instagram e você vai ver um romance com esses príncipes encantados, e isso não é vida real, né? Então, uma das coisas que eu gosto de comentar é sobre isso, né? Que eu não sei como foi a geração passada sem essa
sem essa influência do cinema e tudo mais. Mas nós crescemos com isso, né? Crescemos vendo ali a Disney, Cartoon Network, Nickelodeon. Sim. E a gente começa a pensar que nós somos o protagonista da história, né? É. Que tudo gira em torno da gente. Quem nunca parou pra pensar nisso, né? Será que eu estou vivendo um filme? De certa forma a gente é protagonista da nossa vida, mas assim, isso não quer dizer que as outras pessoas também nos reconheçam como protagonistas, sabe? Tipo, a maioria de vocês ninguém liga, sabe? Tipo, eu falo isso de mim mesmo, a maioria das pessoas não estão nem aí pra mim, cara. Tipo, Perfeito. Ninguém me deve nada, sabe? É realmente, mas não tá mesmo. Não tá mesmo. Então se você está ouvindo esse podcast, provavelmente ninguém tá nem aí pra você. Ninguém tá nem aí Ninguém tá pra você. preocupado com a roupa que você vai sair de casa. A gente não liga muito pra você que tá aqui no podcast. Perfeito. Ai, ai. Não, e tipo assim, eu já conversei com muitos amigos meus, eu falei assim, mano, ninguém tá preocupado com qual roupa você vai sair hoje. Sim. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Ninguém Exatamente. tá ligando, cara. Mas a gente tem essa preocupação no que as outras pessoas olham pra gente, né? E tudo isso é muito influência do que a gente cresceu vendo, né? Dos super-heróis, das princesas da Disney, né? Justamente Sim. isso influenciou muito a nossa vida. Exatamente. E a partir desse momento que a gente começa a se colocar como protagonista, a gente começa a ignorar algumas coisas que acontecem na nossa vida. Tipo assim, não vale mais a pena eu ter uma vida comum. Não vale mais a pena eu ter uma casa, não vale mais a pena... Não tô falando que não vale a pena ter uma casa, claro que vale a pena ter uma casa, mas não uma casa simples. A gente quer agora morar num apartamento de luxo ou numa casa de frente pra praia. E se a gente nunca tiver a casa pra frente na praia? A gente não precisa dessas coisas, cara. Não, e a gente vai viver frustrado pro resto da vida porque a gente não conquistou isso. Exatamente. Entendeu? A gente, como você falou no início, a gente botou a régua muito lá em cima. Uhum. Sendo que a maioria das pessoas não vão chegar lá. Exatamente. E a gente vai ficar nessa corrida, tipo assim, incessante de tentar conquistar um sonho que talvez nunca vai ser realizado. Sim. E, cara, uma coisa que eu vejo muito... Assim, eu gostaria de ter um carro maneiro, eu gostaria de ter uma casa Não é maneira. errado. Não é errado isso. E eu gostaria de ter essas coisas. Mas eu vejo que as pessoas, elas também gostariam de ter isso, mas não tanto pra elas, tá ligado? Perfeito. Mas, assim... Você vê os caras que, tipo, vem com o carro e fica pisando no motor com tudo, tá ligado? Sim. Pra fazer um barulhão. Paulo Marçal, né, que falou É. que um garotinho foi pedir esmola pra ele. Ele falou assim, você quer que eu te dê uma esmola ou que eu acelere aqui a minha Ferrari no máximo? Exatamente. Tipo assim, cara. As pessoas, elas compram as coisas para os outros, cara. Isso pra mim é uma loucura, tá ligado? As pessoas, elas se incomodam para os outros, tá ligado? Eu conheço gente que, assim, poderia ter uma vida melhor, poderia não trabalhar trabalhar, tipo assim, 12 horas por dia, todo, tipo, de segunda a sábado, tá ligado? Poderia não viver essa vida, poderia ter uma vida mais tranquila, só que, assim, ele tem que vender sucesso, tá ligado? Cara, teve uma história, acho que não lembro agora se foi na pandemia ou pré-pandemia, de um homem que ele tinha uma família, né? Ele, a esposa e o filho. E ele perdeu o emprego e ele não ia conseguir sustentar a vida que ele vivia, né? O apartamento lindo que ele tinha, o carro, ele não ia conseguir manter aquele padrão econômico que ele tinha na vida dele, e ele ficou desesperado, porque aquilo ali pra ele representava o poder, e ele não queria mostrar pra esposa dele que ele estava por baixo, e ele tomou a pior medida possível. Ele assassinou a esposa e os filhos, e depois ele se suicidou. Que bizarro, velho. Entendeu? Tipo assim, caraca, a que ponto nós chegamos, tá ligado? Do cara perder uma grana, não conseguir manter o padrão econômico dele, ele dá cabo na vida dele e acabou, entendeu? Exatamente. O pessoal fala de muitos relatos da crise de 29, né? Que a Bolsa de Valores despencou. Muito suicídio, tá ligado? Uhum. Tá ligado? Tipo, a galera não sabe lidar mesmo com essas coisas. Pois é. E cara, tipo assim, e aí vai mudando o nosso foco, o nosso pensamento, e como a gente tá falando aqui, a maioria da galera que vai escutar esse podcast aqui é cristã, tipo assim, onde tá nossos objetivos, onde tá nosso sonho, onde tá nossos planos, e a gente vai deixando de lado aquilo que a gente aprendeu lá na EBD quando a gente era criança, né? Onde está seu tesouro? Isso, perfeito. Onde está seu tesouro, Israel? Onde tá seu coração? Exatamente. Onde está o seu tesouro está o seu coração, cara. Então, se sua vida é isso, cara, você tá lá, tá ligado? Mas você não tá com Cristo, tá ligado? Se eu, tipo... vai um pouco do que eu falei na EBD pros adolescentes hoje, né? Hoje o Israel acompanhou eu dando aula para uns meninos da igreja. Incrível, inclusive, tá? Você gostou? Gostei. Gostou da aula? E, cara, é aquela cena de Lucas 10, 38 a 42, né? Onde Jesus vai visitar Marta e Maria. E Marta tá correndo, tava arrumando a casa. E Maria, quando Jesus chega, ela vai pro pé dele e fica ouvindo as histórias de Cristo, ouvindo o que ele tem a dizer, tá ligado? Tipo assim, porque Maria, ela entendeu que, cara, o importante
eu tô com o Filho de Deus aqui na minha frente. Perfeito. Exatamente. O importante é o Filho de Deus aqui, cara. Deixa a louça pra depois, sabe? Depois a gente limpa. Isso, não, e tipo assim, foi até o que a gente comentou lá na hora. Não é errado tu arrumar tua casa, não é errado, não é errado você conquistar teus sonhos, trabalhar bastante pra ter suas coisas, não é errado isso. Só que isso passa a ser um erro quando isso vira tua prioridade. Entendeu? O Filho de Deus tá dentro da sua casa, contando as histórias dele, e a sua irmã tá sentada olhando pra ele enquanto você tá doida arrumando a casa. Entendeu? E é muitas das coisas que a gente passa, né? A gente tá doido querendo arrumar nossa vida, nosso padrão. E não nosso padrão, mas o padrão do mundo, né? Da cultura. E a gente esquece de coisas simples que estão à nossa frente e a gente deixa passar. Como amizades, a vida, né? Construir uma família. Eu tenho amigos que já são tipo assim, mais velhos do que eu. E eles falam, eu só quero ter uma família quando eu estiver estável. Financeiramente. E eu falo pra ele, mano, o que é o estável financeiramente pra você? Entendeu? Porque assim, a galera morre de medo. Isso é bronca pra juventude, eu ia dizer reformada, mas talvez seja juventude protestante em geral. Sim. Os caras morrem de medo de, tipo assim, passar um perrengue. Mas quando você olha pra história dos nossos pais, Perfeito. Tipo, o meu pai, ele veio do Ceará, ele não tinha nada, cara. Meu pai casou com a idade que eu tenho agora, 22. Meu pai, ele não tinha lugar pra ficar e pra ele não, tipo, dormir com a minha mãe, tipo assim, pra eles se manterem puros antes do casamento. Meu pai, ele ia dormir no batistério da igreja, cara. Caramba. Era o lugar que ele tinha pra dormir. O pessoal, eu falei, arrumou um negocinho lá e ele ia pra lá, tá ligado? Isso, quando ele veio pra igreja batista. Assim, e a galera morre de medo de passar uns perrengues, assim. Meus pais criaram 3 filhos, tá ligado? Eu nunca passei fome, tá ligado? E teve um tempo que era só meu pai trabalhando mesmo. E quando eu já tava maiorzinho, né? Eu sou o caçula. Minha mãe também foi trabalhar. A gente não passou fome, velho. E eu lembro, sim, da minha infância, a maior parte foi muito feliz, tá ligado? E foi coisas simples, né? Coisa simples. A gente nunca teve o melhor videogame, a gente nunca teve o Lava Jato da Hot Wheels. Exatamente. Mas assim, não precisava, sabe? Entendeu? Tipo, eu tinha uns Transformers zoados, uns bonecos do Ben 10, tá ligado? Tipo assim, eu tava feliz com aquilo. E, tipo assim, a gente vai... É aí que eu falo pra você, a régua muda porque a gente vai se basear pelo que tá passando no comercial, né? Sim. O melhor brinquedo, o melhor jogo é aquele que tá na televisão. Só que a gente esquece que a gente foi muito mais feliz soltando pipa na rua. Sim. Jogando good, entendeu? Sim. Jogando good, né? Bolinha de good. Tá errado? O certo é bolinha de good, né? Entendi. É que esses cariocas... Peraí. Talvez... Acho que até os cariocas vão ficar contra mim nesse momento. Jogando good. Nada a ver, né? Mas enfim, cara, eu tenho um amigo que fala que... Inclusive, eu quero que ele participe também no próximo podcast, ou próximo... Ele vai escrever pra gente também lá na página. E ele fala uma parada que é muito interessante. Ele fala o seguinte, que nós queremos basear a nossa vida pelo que nossos pais já têm. Entendeu? Tipo assim, tu tá Mas numa... você não vê, tipo, o que seus pais fizeram pra ter isso, né? Você tá hoje numa casa onde tem comida, onde tem um teto, onde tem uma cama que seus pais lutaram pra te dar. Tá ligado? Então você quer ir já pra próxima casa tendo tudo que você já tem. Sendo que você esquece que tem um processo. Entendeu? E você ignorar esse processo é um problemão, cara. Igual eu converso com os amigos também do trabalho, que eles falam que quer ter tudo e depois arrumar uma esposa. Não é errado o pensamento, sabe? Mas eu prefiro muito mais viver o que eu tô vivendo hoje com a Karen, que eu sei que se eu levar ela no podrão, tá show. E se eu levar ela talvez no Outback, no fogo de chão, ela vai estar junto comigo lá, entendeu? Então eu quero uma garota que me valorize onde eu tô hoje, pra valorizar depois o que a gente vai ter lá na frente. Mano, eu meti esse papo com um amigo meu. Ele tava num relacionamento bem comprido, assim, tipo, de anos. E ele tinha me dito, cara, não casei ainda porque eu não vou tirar minha namorada da casa dela, onde ela tem tudo pra ela ficar passando perrengue comigo. Só que eu falei, cara, eu não quero uma mulher que não esteja disposta a passar perrengue comigo, cara. Porque isso que é, tipo, relacionamento, tá ligado? Nós dois sofremos juntos, mas a gente conquistar nossas coisas, tá ligado? Ter a história, né? Ter a história. Tipo assim, eu também não quero tirar ela lá da casa dos pais dela pra passar fome. Sim. Entendeu? Então, mas não vai, cara. Você não vai passar fome, cara. Entendeu? E tipo assim, a gente tem que lembrar também que a gente vive um propósito de Deus. Sim. Então, Deus é que nos supre. A gente esquece dessa parte, É aquilo né? que a gente conversou no ônibus ontem, né? Da provisão, né? A provisão de Deus. A gente esquece que nós somos filhos de Deus, sabe? E quando nós cumprimos o propósito de Deus pra nossa vida, independente de que a cultura tá dizendo que não ou que sim, o propósito de Deus sempre é perfeito. E se Ele colocou a gente lá nesse propósito, Ele vai cuidar de nós. A gente não tem que ficar baseando a nossa vida com o pessoal lá de fora. Desculpa aqui agora, mas eu vou falar uma verdade pra vocês. Não me compare com as pessoas lá de fora. Me compare com o Filho de Deus.
Olha pra Bíblia e me compara com as pessoas da Bíblia. Não me compara com uma pessoa que não tá nem aí pra Deus, porque provavelmente Deus também tá nem aí pra elas. Desculpa se for um pouco duro, mas você se preocuparia com alguém que não se preocupa contigo? O problema é que a gente acha que Deus é otário, né? Deus Deus tem um monte de problema pra resolver. Entendeu? Cheio de BO pra resolver. Cheio de B.O. pra resolver. Entendeu? Então Deus cuida dos seus. Isso é bíblico. Sim. Que ele cuidava do seu povo. Tem um salmo, eu não lembro agora a referência, eu creio que seja Salmo 37 ou Salmo 28, mas tem um versículo que diz assim, nunca vi um justo mendigar o pão. E a gente não tá querendo transformar isso aqui na teologia da prosperidade, tá ligado? Perfeito. De tipo, Peraí não, também, né? Eu sou filho de Deus, então não vai acontecer nada de errado comigo. É o paulista que tá falando isso, não é o carioca, tá? Não vai entrar água na minha casa, tá ligado? Vai entrar água na sua casa sim, irmão. Você tem que fazer algum esquema aí, colocar umas comportas na frente, cavar um buraco ali, porque, mano, a água vai entrar quando chover. Você aqui sofre inundação no rio, aqui também tem. A chuva vem pro justo e pros injustos, né? A enchente vem pros justos e injustos também. Perfeito, cara. Só que Deus dá a provisão, né? Sim. Deus dá às suas mãos as ferramentas pra tu trabalhar. Exatamente. Entende? E se você não fizer, a responsabilidade é tua. Sua família pode passar fome e a responsabilidade vai ser tua. Porque você não confiou em Deus, você não aproveitou as oportunidades. Então você tem que entender isso também. E quando a gente vai levando pra esse lado mais religioso, a gente percebe que essas influências acontecem dentro da igreja, brother. Sim. Entendeu? A gente não tá mais querendo mais a vida comum com Deus, a gente quer o exagerado. Se não ter um sapatinho de fogo, alguém rodear, pular da dor mortal e entregar um mistério pra você de covas nébias, não serve. Exatamente. Entendeu? Não serve pra você só ler a Bíblia e entender o que Deus tá falando ali. É que a gente pensa que Deus vai conversar com a gente como conversava com Moisés, né? Tipo, de falar diretamente, não vai pra aí não, vai pra cá. Que ele vai, tipo, que Moisés, ele dialogava, né, com Deus. Perfeito. Ele falou, não, mas Deus, e isso? E Deus respondia na hora, não é assim que ele vai falar com a gente agora, tá ligado? Aquela história de Abraão, né? Falando de lá, mas Deus, e 20? E 15? E Gideão, né, pedindo sinal pra Deus. Com a esponja. Com a esponja. Nossa, entendeu? Mas quando a gente olha pro Novo Testamento, a gente não vê muito isso. Né? Ele fala assim, 2 Timóteo 3,16, né? Que toda escritura é proveitosa para repreender e corrigir. E eu não vou ficar dando spoiler não, vai ler a Bíblia. Mas é isso, cara. Deus deixou uma Bíblia pra gente. Sim. Conversei com um amigo meu esses dias que tava cortando cabelo. E ele começou a falar umas groselhas lá. E falou, não, acho a sua igreja muito fria. Eu falei, mano, só porque a gente lê a Bíblia? Só porque a gente estuda? Só porque a EBD tem 1h30? Ele, não gosta desse negócio, não sabe que músico vai nem pra EBD, né? Eu falei, mano, quantas vezes tu lê a Bíblia? Ele, nunca li ela inteira. Eu falei, mano, tu nunca leu a Bíblia inteira? Eu falei, o Novo Testamento, pelo menos. Ele, nunca li tudo. Eu falei, mano, então vale a pena porque, eu discutir contigo, né? Se a gente fica também só com devocional de EBD, de culto solene, cara, tem tanta passagem da Bíblia que você não conhece porque as pessoas acabam não pregando. Você já viu alguma pregação sobre cantares? Uma vez. Uma vez? Uma vez. Uma vez. Quanto tempo de cristão que você tem? A vida inteira. Tá. E agora, Joel? Já viu? Pregação várias. Joel? Amós? Não. Tá ligado? Tipo assim... Joel tem porque tem aquilo lá que os jovens profetizarão, não sei o que sim, e tal. sim. Congresso de jovens sempre tem, né? Mas assim, cara, tem tanta passagem maravilhosa da igreja que não é uma comum de se pregar. Se você é jovem e vai pra muito evento, os caras só pegam os evangelhos, né? Sim. São só os evangelhos pra falar. Não, hoje pega aquele negócio de poder que tem no Velho Testamento. Ou pega os provérbios, né? Tipo, isso. Os provérbios. Bem-aventurado, jovem que não sei o quê. O quão bom não tinha uma programação de jovens que não tinha o quão bom e quão suave viverem como eu com os meus irmãos. É como o óleo que escorre. Ai. Cara, mas é engraçado, né? Tipo assim, o intuito da página aqui é justamente isso. A gente tenta pegar alguns temas que não são falados dentro da igreja. A maioria da galera que frequentava o evento não, né? O estudo que a gente fazia lá na praça era de igreja pentecostal. E isso que era muito interessante, porque eles iam pra lá falando assim, cara, a gente nunca falou disso na minha igreja. E isso aqui não chega a ser uma crítica, já sendo, né? Não seja uma crítica, mas já criticando. Pra igreja pentecostal, que eles não são interessados pela teologia. E o problema disso é que tá acontecendo até em algumas igrejas reformadas, né? Que estão deixando um pouquinho a teologia de lado e vivendo só aquela bibliologia. Entendeu? E aí conta aquelas... igual salinha de criança que conta uma historinha e acabou, entendeu? Acabou, né?
Mano, tipo assim, cadê a doutrina? Cadê a história? As pessoas não sabem Cadê mais... as interpretações sobre as coisas, Perfeito, né, cara? não. Quando a gente pega, tem passagens que são dificílimas no Velho Testamento. Por exemplo, como que você explica o momento em que Saul vai visitar uma vidente e ela, tipo, invoca Samuel ali na frente, ela aparece, e é Samuel mesmo. A Bíblia não esconde, não fala assim, é algo que se parecia com Samuel. Era Samuel e uma vidente invocou ele, tá ligado? Por meio da magia dela. Como que você vai explicar isso aí agora, tá ligado? Entendeu? Tipo assim, mas parece que tem alguns textos que eles pulam, né? Que é um pouco complicado. Não, deixa que... Isso pra lá. Vai ver vídeo no YouTube. Ou os textos que eles pegam e adulteram mesmo, né? Não, você tá estudando muito, mano. Você não sabe o que é letra mata? O que quer dizer letra mata? Mas, voltando pro nosso assunto, né? Perdão. Como isso tem influenciado não só a nossa vida cotidiana na cultura, mas como tem influenciado a nossa vida como cristão, né? A gente não está se contentando mais com aquilo que Deus nos dá, aquela porção ali do dia a dia, tipo maná, né? Eu dou isso pra você hoje e calma que no outro dia vai ter de novo. Não, a gente quer tudo, a gente quer encher, a gente quer muito, a gente quer viver isso e quer viver agora. Só que calma, cara. Tudo tem seu tempo, a gente tem que entender que nós vivemos no tempo de Deus e que Deus está no controle de todas as coisas. E eu lembro que quando eu comecei a namorar com a Karen, eu fiz uma pergunta meio louca pra ela. Não aconselho vocês fazerem isso. Não faça isso em casa. Não faça isso em casa. Mas eu lembro que eu olhei pra ela e foi meio louco. Eu falei, Karen, se um dia eu tiver a oportunidade, sei lá, ser um pastor, algum missionário, e me chamarem pra ser um pastor no interior do Piauí, você iria comigo? Irmão, nem sei como é o interior do Piauí, talvez seja lindo. Não deve ser não. Desculpa, meus amigos piauienses, mas eu não acho que seja muito lá essas coisas não, o interior de vocês. Me prova que eu estou errado. E aí eu falei isso pra ela num pensamento tipo assim, com quem é a mulher que eu tô casando? Talvez eu nunca viva isso. Eu falei pra ela, talvez eu nunca viva isso. Mas e se for pra viver? Tu tá disposta a viver uma vida comum e simples pro resto da vida? Mas servindo a Deus? E aí? E ela loucamente respondeu que estava disposta. Ela foi sincera? Aí é o problema dela. Aí ela entendeu. Pelo menos naquela noite eu dormi muito feliz com a mulher que eu estava me preparando pra casar. E hoje eu vou casar em setembro, né? E eu caso feliz, cara, porque eu entendi que eu tenho uma pessoa do meu lado que sabe que talvez a gente nunca seja rico. Talvez a gente nunca viaje pra Disney, talvez a gente nunca faça aquele tour na Europa. Sim. E eu nunca viajei de avião, ela já, mas talvez eu nunca viaje de avião. E eu tô feliz se eu estiver vivendo o propósito de Deus. Eu não tô querendo passar pra vocês uma falsa humildade de que eu não quero ter uma vida boa, que eu não quero dinheiro, que eu não quero ser rico. Eu quero ter uma vida tranquila. Sim. Eu não quero que nada me falte. O homem, ele busca conforto, né? Isso. É algo natural. Mas não há problema no conforto, cara. Isso. Mas assim, o conforto não pode ser o centro das nossas vidas. Exatamente. Isso. Essa não é mais minha prioridade. Minha prioridade hoje é ter uma família e servir a Deus. E eu tô sendo bem sincero pra você. Quando eu pensei em fazer esse tema, né? O maravilhoso mundo ordinário, é que existem coisas belas que está diante de nós, a gente ignora porque a gente está muito influenciado pela cultura lá de fora. Sim. Entendeu? A gente não se contenta mais, sei lá, isso até na vida amorosa, irmão. Eu tenho amigos que eles não se contentam mais com uma garota que não seja aquela garota padrão, né? Sim. Entendeu? E tipo assim, a régua aumentou porque eles foram acostumados a viver com aquela garota ali do pornô deles. Essa é a realidade. Eu ia falar sobre isso, cara. Pornografia mexeu com a cabeça das pessoas que, assim, tem coisas que as pessoas nem consideravam bonitas, mas quando surgiu pornografia, começou a explodir, as pessoas, não, quero uma mina assim. E se você vai ver os padrões de beleza existem e eles mudam conforme a cultura. Mas, assim, o padrão de beleza antes de estourar a pornografia eram mulheres mais simples, mulheres um pouco mais magras, às vezes até um pouco mais cheinhas. Mas agora não, mano, os caras só pensam naquelas minas Transformer, né, Paniquete. Tá Cristiane Barbosa, né? Tá ligado? Cara, tudo falso na mina, tá ligado? Isso, tipo... isso é complicado, cara. E provavelmente nos textos a gente não conseguir trabalhar todas essas coisas. Por isso que eu pensei em a gente trocar essa ideia. Porque aqui dá pra gente conversar e expandir mais a ideia do que a gente tá querendo realmente falar. Sobre como eu falei várias vezes, é que eu tenho medo de parecer que nós estamos querendo ser falsos, né? Que essa humildade, de quase hippie, né? A ideia não é essa. Eu acho que a diferença
disso é que assim, a gente não tá querendo falar. O que a gente tá falando não é só pra vocês, a gente não tá dando sermãozinho. O que a gente tá falando é pra gente ouvir também. Perfeito. Pra gente levar pras nossas Perfeito. vidas, tá ligado? O que a gente fala aqui é pra gente. A gente sabe disso. Tem pessoas que ainda não pararam, não voltaram atenção pra isso, mas a gente tá voltando as nossas atenções. São coisas que a gente sofre no dia a dia. Às vezes eu me pego assim, não, porque eu vou voltar na igreja pra, sei lá, fazer um trabalho da faculdade, ou vou adiantar alguma coisa assim do trampo, tá ligado? Vou fazer um bico ali, mas não, velho, tipo, a gente tem que estar voltado pra Cristo. A melhor parte, né? Como a gente viu no texto lá da Cristo Marta fala, e Maria. Cristo fala pra Marta, você fica aí na sua ansiedade, na sua loucura, na sua correria, no seu egoísmo, mas a Maria, ela veio pegar a boa parte, cara. Tipo assim, eu quero ir atrás da boa parte, eu tenho que voltar. Às vezes eu não quero a boa parte, sabe assim? Às vezes eu tô pensando em outra coisa, e eu tenho que constantemente ficar me lembrando disso, tá ligado? Que eu tenho que me voltar pra isso. É muito fácil nossos olhos se deslumbrar, né? Sim. Com o que o mundo propõe, né, cara? E como você disse, isso é uma coisa pra nós mesmos. Eu tento lutar com isso todo dia, cara. Uhum. De eu não me deslumbrar e perder o foco do que realmente, o que Deus quer pra gente, o que Deus quer pra mim. E hoje, cara, eu lembro de uma conversa com a minha mãe falou assim, um dia você vai estar ali vendo, né, a final da NBA. Eu falei, mãe, se eu puder, vai ser muito bom. Mas eu ficaria muito mais triste se eu tivesse envelhecendo e não tiver umas crianças correndo em frente à minha casa e uma mulher do meu lado. Isso é forte, uma cara. boa mulher do meu lado, entendeu? Eu sofreria muito mais se eu ter uma vida, talvez, sem meus filhos e uma esposa, mas dê a volta ao mundo. Hoje não tem mais graça pra mim eu imaginar viajar pra Paris e a Karen tá do meu lado. Então é isso, cara. Acho que a gente deu o início, a introdução desse tema, acho que tá ok. Acho que a galera vai começar a entender sobre o que nós queremos falar agora na página. E vai ficar mais fácil delas entenderem depois dessa conversa. Esse seria o prefácio, talvez, do próximo conteúdo, né? A explicação. Pode ser. E vocês que estão ouvindo isso aí, eu peço a vocês que vá lá na DM do André e peço pra ele terminar o texto dele, que é um texto ótimo. Só que o cara não termina o texto. Eu preciso de mais motivação. Vai ser bom. Chega lá na DM. Se você gostou dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, vá na DM do André e fala assim, André, por favor, termine o texto. Ok, galera. André, suas considerações finais? Bom, é isso, gente. Obrigado por você que ouviu até aqui. Eu quero pedir pra vocês me seguirem. Não, tem outro podcast, pô. Deixa eu fazer. Perfeito, pode ir lá. Me sigam no Instagram, a gente tá como @ECMPodcast. É o podcast Esteves com Metafísica. Lá eu converso com meu irmão sobre assuntos metafísicos, mas voltados pro dia a dia, talvez. É muito bom, entendeu? Eles trabalham muito sobre a vida intelectual. Eu parei pra escutar o podcast deles, não entendi meia dúzia. Mas é legal, é interessante. E, cara... Você acha a gente no YouTube e no Spotify. Esteves com Metafísica Podcast. Perfeito. Vou mandar um abraço aí pro Silas também, né? Silas tá viajando agora, mas... E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido mais ou menos a introdução do que nós vamos tentar trabalhar aqui durante esse mês de maio. E se render mais um pouquinho, a gente vai até junho aí e tal. E eu não sei quando vai ter outro episódio de podcast. Né? São 6 horas de viagem, né? Eu tô em São Paulo agora. Mas Deus tem sido bom com a gente. A gente não fez nada exagerado, não gastamos dinheiro, estamos felizes, olha. Eu fiquei surpreso, cara, com tá vendo? a quantidade de dinheiro que a gente não gastou, né? Tá vendo? A vida comum é isso. É bom, cara, às vezes você não tem sentar no sofá e conversar com teu pai sobre a pescaria dele. Tá ligado? Você não precisa sempre comer no restaurante. Come um pastel, uma coxinha, tá bom, tá ligado? Entendeu? Cara, e isso é bom, isso é importante pra gente entender que a vida com Deus é uma vida com graça. Olha, pode virar o slogan, né? Uma vida com Deus é uma vida com graça. Tua graça me basta. Isso aí é quase música do... De quem que é essa música? Daquela lá. Tua graça me basta e tua presença. Diante do trono, né? Toca no altar. Trazendo a arca. Pera aí, acabou. Ai. Valeu, gente, até a próxima. Valeu.